Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Você já percebeu que muitas vezes a sua vida, ela dá uma empacada, ela dá uma estagnada? Talvez você nunca tenha se dado conta do que eu vou te dizer aqui neste vídeo agora. A questão muitas vezes é o equilíbrio entre ego e alma. Eu vou falar aqui nesse assunto e esse vídeo vai ser sobre como equalizar isso, como balançar a diferença entre ego e alma e o que especificamente isso impacta na tua vida e nos teus resultados. Quando eu falar de ego aqui, eu não estou abordando uma visão freudiana do nosso ego, mas sim aquela parte dentro de nós que parece uma criança petulante, que parece um adulto arrogante que acha que sabe tudo, que já consegue controlar tudo, que já sabe de tudo que precisa saber, que não precisa aprender mais nada, que conhece a plena e absoluta verdade sobre todos os fatos e que quer controlar as pessoas à sua volta. Aqui eu não vou fazer diferenciação entre homens e mulheres, existem muitas pessoas que conseguem fazer esse equilíbrio, muitas mulheres que conseguem entrar nesse equilíbrio entre ego e alma e muitos homens que também conseguem. E eu tô aqui para simplesmente abordar a questão do ser humano dentro desse contexto. Existem muitas pessoas que querem controlar os seus chefes, controlar o que eles pensam, controlar o que eles vão fazer, como se muitas vezes eu, como funcionária de uma empresa, soubesse mais por ter estudado determinado assunto. Muitas mães querem controlar a vida dos seus filhos, porque como são mães e como já viveram mais do que os seus filhos, obviamente, elas acham que elas sabem mais do que os filhos em determinados aspectos e por isso elas querem controlar a vida deles. Existem muitos pais que fazem a mesma coisa. Eu já trilhei esse seu caminho, eu já vivi muito mais tempo de vida do que você, então, portanto, eu sei mais do que você sobre determinado assunto. O que eu estou provocando aqui, você, e quero que você faça essa reflexão, é que obviamente, podemos ter confiança e devemos ter confiança, e eu quero abordar isso para que não caia no sentido de, então eu não sei nada, então eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi. Obviamente não é isso. Nós precisamos ter autoconfiança, que nada tem a ver com autoestima. Já gravei esse conteúdo aqui no meu canal do YouTube e eu quero que você seja sempre uma pessoa autoconfiante. Em vários vídeos aqui, eu falo da questão da autoconfiança, que é uma autoconfiança suficiente para que eu me sinta segura para dar o primeiro passo, para agir na direção daquilo que eu quero, para ser cada vez mais uma profissional competente, para descobrir aquilo que eu quero fazer na minha vida. E isso precisa estar muito consciente para as pessoas. Então, desenvolver a autoconfiança é um ponto, um pilar fundamental na vida das pessoas. Como é que a gente desenvolve a autoconfiança? Simplesmente vivendo a vida e fazendo coisas. Eu não sei se você sabe aqui, eu já gravei alguns vídeos e falei sobre isso. Eu tenho uma Harley Davidson, eu piloto uma moto de quase 400 quilos. Obviamente, eu não consegui desenvolver a minha autoconfiança na primeira semana. Ninguém consegue desenvolver uma habilidade, ser autoconfiante nessa habilidade com pouquíssimo tempo de prática. Para que hoje eu seja e diga para você, eu sou uma mulher autoconfiante para pilotar uma moto, eu precisei viver experiências, aprendizados, andar com ela, manobrar, estacionar, arrancar, sair, chegar, para que eu desenvolvesse essa habilidade e dissesse para você, hoje eu sou uma pessoa autoconfiante para pilotar uma moto. Então, a questão da autoconfiança a gente desenvolve à medida em que fazemos coisas. Por isso que a atitude transforma pessoas, ou seja, as ações que as pessoas tomam diariamente nas suas vidas são essas ações que vão levar com que você se torne uma pessoa autoconfiante. Se você me convidar para dar uma aula de programação neurolinguística ou para que você me convide para dar uma palestra de inteligência emocional, eu vou me sentir muito autoconfiante para isso, porque eu venho há anos desenvolvendo essa habilidade e eu já venho praticando isso há alguns anos. Portanto, me tornarei sim uma pessoa autoconfiante nesse determinado assunto. Nada tem a ver com a minha autoestima.
Voltando à questão do ego, então é quando nós acreditamos, e esse é o ponto, eu não posso me tornar uma pessoa autoconfiante a ponto de dizer assim, eu não tenho mais nada para aprender a respeito deste assunto. Eu já sou a autoridade plena e máxima em relação a isso e, portanto, eu não tenho nada mais a aprender. Eu estaria limitando completamente. E todas as vezes em que nos colocamos de uma forma, eu sei, eu já concluí, eu já agi, o ego está nos impedindo de olhar para uma grande possibilidade de crescimento, de olhar para uma possibilidade de aprender coisas novas. E eu quero dizer que não é um processo fácil, porque requer algumas características como humildade, reconhecer que eu ainda tenho coisas para aprender, reconhecer que eu preciso desenvolver características em mim que até então eu não estava olhando para isso. Eu acho que muitas vezes as mudanças nas nossas vidas, elas precisam ser colocadas na agenda. Ou seja, qual é a habilidade que eu quero desenvolver em alguma determinada área, o que eu desejo superar para este ano na minha vida. A gente não pode partir do pressuposto de que todos os meus problemas estão resolvidos, porque aí sim eu estaria colocando o ego em primeiro lugar. E achar que então eu não tenho mais absolutamente nada para fazer, nada para mudar. Obviamente, pessoas que pensam desse jeito são pessoas que já tiveram sucesso em alguma determinada área, mas o mundo é dinâmico, a vida muda constantemente. E aquela habilidade que foi desenvolvida há 5, 10 anos atrás, ela pode não ser mais útil nos dias de hoje. E aí a gente precisa se tornar abertos para que a gente desenvolva novas capacidades, para colher novos resultados, porque senão estaremos simplesmente parados no passado, presos ao que desenvolvemos lá atrás, e talvez o que eu tenha desenvolvido lá atrás não me sirva hoje na minha vida presente para alavancar o meu futuro. Então, quando a gente deixa sobrepor muito esse ego, a gente está permitindo que a arrogância tome conta, e aí quando a arrogância toma conta, eu me fecho e eu não tenho mais nada a aprender. Talvez você possa se perguntar assim, tá, mas aquelas pessoas super bem sucedidas, que tiveram grandes sucessos, como Steve Jobs, ou como outras pessoas, ou como Walt Disney, seja lá quem for, grandes pessoas famosas que já tiveram sucesso na vida. Eu garanto a você, e todos os estudos todas as fontes de estudo que observam a vida dessas pessoas, eles afirmam que todos eles foram pessoas que superaram as suas objeções, superaram a si mesmas, superaram a sua procrastinação, superaram o seu medo, superaram a sua capacidade de apresentar um projeto em público. Todo mundo sabe daquele discurso do Steve Jobs quando ele apresentou o iPhone. Imagina se ele tivesse vergonha de aparecer, vergonha de mostrar. E todos os discursos que Steve Jobs já deu na vida e que a gente pode conferir aqui no YouTube, foram discursos que a gente percebe que existe ali humildade, porque existe uma vontade de levar um bem para a humanidade que ele, naquele momento, estava descobrindo e colocando a serviço de uma população. Então aí a gente percebe que mesmo pessoas bem-sucedidas, pessoas que geram valor para a humanidade, são pessoas que conseguem se superar, olhar para suas questões, para suas características e superar isso. E não ficam presas dizendo assim, mas o problema é do outro, mas é o outro que não me valoriza, é o outro que não me reconhece. Esse mimimi é o ego falando. É quando o ego em extremo nos coloca na seguinte posição de eu quero ser reconhecida, eu quero ser mais vista, eu quero ser melhor, eu quero ser superior, eu quero ser ouvida, eu quero que os outros me aplaudam, eu quero que eu seja valorizada, olhada, elogiada pelas pessoas porque eu acredito que eu seja muito melhor. Existem muitas pessoas que escondem, e isso eu quero afirmar para você, que é uma carcaça, é uma capa para esconder lá dentro as feridas dessa pessoa. Ela muitas vezes não consegue olhar para ela e dizer assim, opa, eu não sou tudo aquilo que eu imaginava que fosse. Então a pessoa, a partir disso, a partir do momento que ela reconhece que ela precisa mudar, ela começa a dizer assim, no diálogo interno, eu não sou tão perfeita quanto eu imaginava, eu não sou tão boa quanto eu imaginava que fosse. E ela tem uma tendência a desmoronar, a fazer com que a sua autoestima ela seja cada vez mais
descambada, porque a pessoa precisa dessa autoafirmação, desse reconhecimento e dessa validação externa para que ela se sinta bem, porque ela mesma não tem condições de dar isso para ela própria, porque ela sabe que dentro do seu íntimo, lá no fundo, ela tem muitos defeitos, mas como qualquer ser humano. Qualquer pessoa tem questões que precisa melhorar, qualquer pessoa tem muitos pontos de vista que precisam ser modificados. E eu quero falar agora da questão, este é o ego então, é toda aquela parte minha, arrogante, criança mimada, que quer ser vista, que quer ser valorizada, que acha que eu já melhorei tudo que precisava melhorar, que eu já modifiquei tudo que eu precisava modificar na minha vida e que eu estou pronta, então eu apenas posso ensinar os outros e eu não preciso aprender muito. Talvez até essas pessoas digam assim, mas talvez eu acho que eu tenho alguma coisa para aprender sim, mas na prática de verdade, elas não estão abertas, elas estão muito fechadas. E esse fato de estar fechada impede elas de aprender e aí, portanto, crescer. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!